porque uma vez provado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Esse versículo conclui aquilo que nós lemos ontem. Santiago começa a sua epístola falando sobre a vantagem da provação e o quanto a provação gera em nós paciência, dilata a nossa alma. E como, portanto, nós precisamos, a partir daí, sermos cheios de caridade rumo à perfeição, até adquirirmos a sabedoria. Então ele conclui dizendo que o homem que suporta a provação, sustenta, hipomoné, aquele que leva, que suporta o peso da provação, este receberá a coroa da vida. Mas aí, no versículo 13, ele muda de tema, de maneira quase imperceptível. Ele diz: ninguém ao ser tentado deve dizer, é Deus que me está tentando, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e tampouco ele tenta a ninguém. Isso é muito importante porque, às vezes, na Escritura, as duas palavras se confundem. A mesma palavra para provação, teste, é a palavra para tentação. Mas são conceitos diametralmente opostos. Por quê? As provações podem vir de Deus, podem vir das circunstâncias históricas, podem vir do mundo, podem vir de nós mesmos, mas a tentação sempre vem ou do demônio ou da nossa carne. Deus não tenta ninguém. Então é muito importante isso, porque senão nós pensamos, por exemplo, que Deus, ele poderia nos apresentar a possibilidade de uma escolha ruim, ou que ele nos induzisse ao pecado. Jamais. Isso é oposto à sua natureza. Deus é bom por natureza. Este é o Deus cristão, é o Deus revelado em Jesus Cristo. Um só é bom, Deus. Portanto, ele jamais nos conduzirá à tentação. Nós dizemos no Pai Nosso, em português um pouquinho diferente, mas a tradução mais literal seria: e não nos conduzas para o meio da tentação, mas livrai-nos do mal. Ou seja, nós estamos pedindo a Deus que a sua providência, que a sua mão amorosa, ao nos conduzir, nos preserve desses perigos, dessa tempestade aqui chamada de tentação. E aí ele diz: antes, cada qual é tentado por sua própria concupiscência, que o arrasta e seduz. Ele está dizendo o seguinte: embora o demônio seja o tentador por ofício, por assim dizer, a tentação só cola porque nós somos fracos. Concupiscência é a palavra que traduz a palavra grega epitimia. São os nossos desejos mais basais, aqueles desejos irracionais que todos nós temos, a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, né? Então, na tradição cristã, seguindo um pouco a filosofia grega, nós falamos de duas, sobretudo, potências que são concupiscíveis, que elas não são racionais,
que é a nossa sensibilidade que deseja o prazer, chama-se concupiscência da carne, ou, dito de outro modo, é o apetite concupiscível. E a nossa agressividade, que é o que nós chamamos de apetite irascível. Então o que acontece? Todos nós temos essa fragilidade nas duas potências mais baixas da nossa personalidade. Então, por exemplo, se nós identificamos um objeto de prazer, desengata em nós o desejo. Nós queremos aquilo. Nós vemos, por exemplo, nas crianças, né? Elas veem uma coisa gostosa, eu quero. Aí vem outra coisa que é gostosa também, eu quero. Podem ser opostas, pode ser uma coisa salgada e uma doce. Mas elas querem as duas coisas, porque elas ainda não aprenderam a controlar o seu apetite concupiscível. Então basta que o objeto se apresente, elas vão para cima. Um adulto deveria ter autodomínio, né? E, portanto, resistir. Mas, ao mesmo tempo, nós temos a agressividade, que é aquela pulsão de ira que nós temos no coração quando algo não nos agrada, quando algo, de alguma maneira, nos desfavorece. Mas, uma vez, se nós olharmos para as crianças, né? Você tira uma coisa dela, ela grita, chora, esperneia, fica furiosa. Ela tem um ataque de fúria, porque ainda não sabe lidar com as suas paixões. Um adulto, em geral, deveria ter autocontrole. Aí está a fonte da tentação. Está nessa nossa fragilidade, nesses desejos mais fracos que nós temos, ou que nos deixam vulneráveis. E aí ele diz: cada qual tentado por sua própria concupiscência, que o arrasta e seduz. Em seguida, a concupiscência concebe o pecado e o dá à luz. Então, o que ele diz é que é como se a tentação fosse uma semente. E a nossa concupiscência abraça aquele germe, abraça aquela semente e a incuba. E começa um processo de concepção. Esse processo de concepção dará a luz ao pecado. E é exatamente assim. Então, por exemplo, quando uma pessoa quer cometer um pecado prazeroso, apresenta-se a ideia, ela abraça a ideia e aquilo fica no coração até que a vontade consente. E aí a pessoa pecou. Tudo começa no pensamento. São iscas que são jogadas no nosso pensamento. E nós não podemos nos expor. É muito interessante isso, porque, vejam, o mundo está cheio de iscas. Então, por exemplo, né, eu me lembro de uma vez, um amigo que estava fazendo um jejum de quaresma, amanhã começa a quaresma, e ele tinha feito o propósito de não comer queijo, e ele gosta muito de comer queijo. Só que o que aconteceu? Liga a televisão. Quer dizer, não precisa nem do diabo, né? A própria pessoa, ela já está se expondo. Liga a televisão, aí passa aquelas pizzas com queijo, assim, escorrendo, puxando. Aí quando foi de noite, ele foi dormir, sonhou que estava comendo um pedaço de pizza e acordou mordendo o travesseiro. Por quê? Porque ele se expôs. Então vejam, se nós nos expomos aos nossos desejos, então nós seremos fatalmente atingidos por qualquer isca
e a nossa concupiscência vai gerar o pecado, e nós não vamos conseguir resistir. É por isso que alguém que quer viver uma vida santa precisa de alguma maneira sanear o seu ambiente. Ou seja, não pode escutar tudo, não pode ver tudo, não pode ir a todo lugar, não pode andar com qualquer companhia, não pode ser uma pessoa exposta demais, porque senão ele vai perder a sua vida interior, a sua fortaleza interior. Uma hora qualquer vai ser lançada uma isca, ela vai entrar em você e você vai conceber o pecado. E como diz Santiago, o pecado, uma vez consumado, gera a morte, ou seja, o pecado mortal, que gera a morte da alma, quer dizer, a nossa separação de Deus. Nós isolamos um bem e o queremos para nós à margem de Deus, pecamos mortalmente. Meus queridos irmãos, não vos enganeis. Todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto, descem do Pai das luzes, no qual não há mudança nem sombra de variação. Este versículo é belíssimo. Em primeiro lugar, porque diz: todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto. Portanto, pare de buscar do lado, está no alto. O dom perfeito, o presente perfeito, a graça perfeita, aquilo que realmente é precioso para a nossa vida, cai do céu, vem de Deus. Então pare de buscar ao lado, de olhar para as criaturas, de cobiçar, de querer, de desejar, de se expor. Vem do alto e desce do Pai das luzes. É linda essa afirmação de Santiago, chamando Deus de Pai das luzes. Por quê? São Boaventura tem um tratado lindíssimo que começa justamente por causa desse versículo. É de Deus que vem a luz do nosso conhecimento sensível, a luz criada, externa, a luz da razão, mas sobretudo a luz da fé, a luz da contemplação sobrenatural. Ele é o Pai das luzes. Nós temos que aprender a abraçar a luz da fé, compreendendo o que diz a Escritura: Deus é luz e nele não há trevas. Ou seja, nós temos que entrar em Deus, nós temos que entrar na luz que é Ele, que não se pega, que não é tangível, que é espiritual. Ele é o Pai das luzes, no qual não há mudança nem sombra de variação. Deus é semper idem, diz a Escritura, sempre o mesmo. Nele não há sombra de variação. Só essa afirmação já poderia nos levar à contemplação, se nós mergulhássemos nessa verdade. Deus é. Ele não se altera, Ele é. E qualquer coisa que eu disser a mais do que isso, de alguma maneira, será uma sombra lançada sobre Ele. Isso deveria gerar paz em nosso coração, tranquilidade no nosso desejo. Ou seja, quando o nosso desejo se volta para o céu e ele se esconde no esconderijo do Altíssimo, com palavras do Salmo 90, e nós aprendemos a desejar Deus de verdade, então nós encontramos a paz. Nós nos tornamos imperturbáveis, porque já não buscamos nada e nada mais nos causa atração.
De livre vontade Ele nos gerou pela palavra de verdade, a fim de sermos como que as primícias de suas criaturas. Ou seja, isso não vem de nós, isso pertence a uma nova natureza na qual nós fomos gerados pela palavra de verdade, isto é, por Cristo nosso Senhor. Na sequência, que nós não leremos, porque iremos interromper, amanhã começa a quaresma, Santiago tira conclusões disso e é tudo muito lindo. Vamos pedir ao Senhor que nos faça desejá-lo, que nós deixemos o sequestro das criaturas, o cativeiro do desejo de tudo aquilo que é criado, e que aprendamos a nos privar de tudo para ter tudo, como dizia São João da Cruz: para vir a ter tudo, não queiras ter algo em nada. Esse é o caminho para todo aquele que quer verdadeiramente possuir a Deus e ser possuído por Ele.